Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que irradia em espiral luz, energia, algo que a gente precisa. Aliás, a gente é feito de energia, né, gente? Graças a Deus. E é engraçado que também somos feitos de algo muito importante, de tudo que nós vivemos. Nós somos o resultado de tudo que nós vivemos, que nós sentimos, que nós aprendemos. Ou seja, as obras de cada um. Esse é o tema de hoje e é o estudo da doutrina espírita, que não se limita somente ao Evangelho, nem ao Livro dos Espíritos, nem ao Livro dos Médiuns e nem a Gênese. Porque nos leva para mais dois livros. Um é a Gênese, já falei, que nos esclarecem muito mais do que pensamos. E o destaque para hoje vai para o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Para entender melhor, nós vamos começar com o capítulo 5, primeira parte, número 4. Cada um segundo as suas obras. Nessa parte do Céu e o Inferno, fala assim: em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Isso meu pai me falava. Meu pai era muito roceiro, ele falava assim: a nódoa, quando está ali, se você não tomar cuidado e vier outra nódoa, ela vai juntando ali e a nódoa mancha, né? Não sai. E aí está o problema. Uma dívida do passado pode se tornar, quando não expiada, uma bola de neve no trajeto de evolução de um espírito. A escolha, né, é uma escolha que a gente sempre faz, escolha da estagnação. E essa escolha ela pode ser feita tanto na vida carnal quanto na vida espiritual antes mesmo de nascer. E ela é feita pelo espírito. Isso o deixa num estado sem avanço. Ele possui conhecimento, possui valores, mas ainda continua batendo na mesma tecla, repetindo os mesmos erros várias e várias vezes. É um ciclo que ele não consegue mudar. E isso faz com que ele não consiga se elevar, ou mesmo realizar o que chamamos de depuração da essência. A depuração da essência, gente, é ele se cosmificar. O que é uma cosmificação? É quando o espírito deixa a matéria de lado e começa a entender a própria essência e começa a se aproximar mais ainda da espiritualização. E aí ele deixa de ser matéria. É nesse momento que ele evolui, aprende e compreende a extensão dos próprios erros e da sua própria dor, que proporcionou em outros, até em outros irmãos de caminhada. A expiação, ela é muitas vezes para o espírito um bálsamo, que alivia todas as dívidas e o coloca em um estado de recepção de amor essencial para o seu crescimento. Vamos entender melhor? É aquela questão assim: peraí, Max, um psicopata que teve tantas vítimas e ele morre impune, ou ele morre numa cadeia, não acontece nada de ruim com ele. E aí? Para muita gente, só ir para a cadeia não é o suficiente. Alguém vira e fala: ele é um psicopata, ele merecia passar por cada coisa que ele fez com as pessoas. Esse é o nosso senso de justiça na Terra. O senso de justiça real ou justiça divina, ele não provém de Deus. Deus, ele é puro amor. Ele é tanto amor que ele cria as coisas exatamente como devem ser. Então, quando você desencarna e vai para o plano espiritual, nós temos uma coisa chamada consciência. Essa consciência, ela vibra a seu favor, ela sabe da sua verdade e é ela quem faz com que você decida o que deve passar ou não. E quando você
é um persistente ou um estagnador, um espírito que não demonstra nenhum sentimento com relação à mudança, a espiritualidade maior ajuda através da compaixão. Que compaixão? A reencarnação. A reencarnação, para nós que estamos no corpo físico, parece uma demorada experiência. No entanto, é um pingo ou é um dia na eternidade da vida de um espírito. E esse um dia significa um dia de expiação. Aquele psicopata, ele vai reencarnar com problemas mentais ou com disfunção no corpo inteiro, porque ele usou a mente e as mãos para a prática do mal. Então ele vai viver aquela vida bem difícil, bem dificultada, para que ele espie isso, porque quando ele desencarnar, aquela onda, aquela massa de energia que deixava a mente dele completamente preso à psicopatia, desaparece e ele é curado. E ele tem uma nova oportunidade para, sim, viver coisas novas e praticar o bem, que é uma escolha que ele vai ter que fazer. Então, isso explica as várias anomalias e diferenças nas nossas vidas. Aquela criança que nasce com problemas mentais, aquela criança que nasce com deficiências físicas, ou aquela criança que nasce normal e aos 6 anos desencarna. Que é o caso de um suicídio, por exemplo. Então, há várias situações que nós temos que entender que, às vezes, nós intensificamos essa dor. Aumentamos essa dor. Enquanto que, em vez de intensificarmos a dor e aumentar essa dor, nós devíamos somente liberar amor para esse espírito. E o amor, gente, ele não é só transformador, ele é alimentador para que aquele espírito tenha forças para passar por essa expiação e cumprir a missão dele o mais breve possível. Quanto menos tempo ele ficar naquele corpo, significa que mais rápido ele evoluiu. Quanto mais tempo, mais ele persiste no erro, ou talvez na estagnação. Ainda nessa parte de O Céu e o Inferno, fala assim: é, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Gente, esse trecho de O Céu e o Inferno, ele traduz com bastante clareza o sentimento que alguns são acometidos ao se depararem com as verdades do Espiritismo, ou mesmo ao observarem a vida no plano físico. Quando eles viram e falam assim: ah, não, eu não quero retornar de novo, eu não quero reencarnar novamente aqui nesse planeta, não, em nenhuma nova experiência. O ser humano é muito difícil de se lidar, é muito ruim. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode falar isso em vida, principalmente depois que você tem conhecimento sobre o espiritismo e das causas espirituais. Mas para você conseguir essa proeza de não retornar mais numa reencarnação, meu amigo, saiba que para isso seu espírito precisa estar bastante puro. Ele tem que estar livre das imperfeições que o definem como em evolução e o colocam como alma pura. Então, em vez de você ainda estar nos patamares de evolução, você já é uma alma pura. Aí sim, você vai conseguir alcançar as próximas dimensões que apenas traduzem os sentimentos mais dignos ligados ao amor. E olha, quiçá espíritos evoluídos ainda diminuem o seu teor vibracional para se aproximar mais aqui dessa dimensão, para ajudar as pessoas, porque eles são puro amor, assim como fez Jesus ao caminhar na superfície do planeta. Ainda continuando no livro, contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo.
O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo. A cada um, segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é formada pela ação do Criador, e sim pela ação dos criados por Ele. Nós somos o que experienciamos e experimentamos durante uma trajetória na vida, sendo bons ou ruins em uma vida na carne. Todos nós iremos resgatar e, ao mesmo tempo, acumular novas dívidas por passar por esse planeta. Os espíritos encarnados no planeta, gente, formam, em sua maioria, uma população desinformada e obediente a uma fé não raciocinada, presos em sentimentos egocentralizadores e ainda são ligados à matéria e, por fim, acreditam o tempo todo que são vítimas de tudo que lhes acontece. Eu não fiz nada. Por mim, as coisas estariam melhores. Não, eu acho que o que está errado é com aquele povo lá. Eu sei que eu estou certo. É assim que funciona. Nós temos essa tendência e somos assim. E isso acontece porque na cultura social não está colocado o real conceito da vida, que é a única para todos. Apenas, gente, a vida não é uma vida na Terra. Isso que a gente vive aqui é um momento da nossa vida. É um momento na eternidade. Esse momento na eternidade divide a vida do espírito em várias existências. É a pluralidade das existências, ou reencarnações. Exatamente, meus queridos, nós somos uma vida só, um espírito só, com várias identidades que nós personificamos em cada momento que reencarnamos. Isso é o que forma nossa bagagem, ou seja, nossas obras. E é conforme elas que a justiça divina, que não tem o aval de Deus, já que ele, na sua infinita sabedoria, criou leis como a de ação e reação, onde o próprio espírito tem consciência de seu erro e ele mesmo, auxiliado por outros que já evoluíram, define todos os processos e acontecimentos necessários para o seu crescimento. Ação e reação, gente, olha que interessante. É lógica. Deus, na sua infinita sabedoria, ele falou assim: homem, observe ao seu redor. Por que ele está falando isso? Se você sobe num prédio de 18 andares e pula lá de cima, o que vai acontecer? Você vai esborrachar no chão e vai morrer. Quando você morre, você não foi uma pessoa boa porque você praticou suicídio. Você atentou contra a sua própria vida. Você é um criminoso divino. Você é atraído naquele momento, o seu espírito é atraído para zonas inferiores de baixa energia. Por quê? Porque é ação e reação. Se você começar a usar a lógica, você vai começar a entender que tudo que te acontece tem um sentido. Porque você não soube usar a palavra perdão. Você não soube praticar o perdão. E aí você não se perdoa e se mata, ou você não perdoa o outro e tenta matar o outro. Olha que interessante. Dentro dessa lógica, ação e reação. Tudo que você faz tem uma consequência. Fim. Está explicado. Não tem mais para ir, ou para cá, ou para lá. Nós temos que fazer. Não, nós não temos que fazer nada. Nós temos que aprender a nos perdoar primeiro e perdoar o outro. Isso é interessante. Isso é primordial. Ainda em O Céu e o Inferno de Kardec, gente, para vocês entenderem de uma vez por todas, nós vamos encontrar algo muito importante e que eu acho que de agora em diante eu vou começar a trazer para vocês. E precisa ser mais divulgado nos estudos informativos espíritas. É o Código Penal da Vida Futura. Exatamente. Kardec codificou o Código Penal da Vida Futura no livro O Céu e o Inferno. Nós encontramos no artigo 33 a seguinte máxima:
em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Vou explicar um por vez. Primeiro, o sofrimento é inerente à perfeição. O que é inerente? Inerente é aquilo que está ligado de uma maneira impossível de ser desligada. Ou seja, sem o sofrimento, meus queridos, nós não nos aperfeiçoamos. Se você não sofrer, você não vai dar valor à sua própria vida, nem ao aprendizado que você precisa ter. A segunda coisa interessante que ele fala é: toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. É aquela coisa assim, o assassino, ele mata, em seguida ele é preso, e na prisão ele corre o risco de ser assassinado. Parece que tem um peso igual para cada ação que você pratica. Já viu aquela história? Cuidado, aqui se faz, aqui se paga. Hoje em dia, os espíritos nascem e não esperam a próxima encarnação para resgatar dívidas. A rapidez da comunicação, a rapidez da tecnologia transformaram vamos falar assim, esses resgates em coisas imediatas. Então você pratica alguma coisa ruim hoje, amanhã você já recebe isso de volta. Está sendo praticamente quase imediato isso na vida das pessoas atualmente. Algo que não acontecia no passado. Na época de gerações antigas, nós víamos pessoas morrerem impunes e na próxima encarnação nascerem com problemas, terem uma vida problemática, enfim, por aí vai. Né? Então, essa condenação especial para cada falta ou indivíduo já vem programada na sua vida. A escolha é que vai fazer com que ela seja leve ou mais pesada. E por fim, tem o terceiro falando assim, ó: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode, igualmente, anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Prestem atenção no que eu vou explicar. Até mesmo um ladrão que está viciado em roubar, ele tem o direito da escolha. Olha que interessante. Ele pode entrar num lugar para roubar e olhar para uma pessoa, e o olhar de compaixão daquela pessoa por ele pode tocar o coração dele e ele desistir do roubo e ir embora. E naquele momento que ele faz essa escolha, a vida dele pode mudar para o melhor. É a escolha. Aquela pessoa que decide se vingar de alguém, ela vai para vingar e ela descobre uma informação importante. De repente ela se arrepende e fala: meu Deus, eu não deveria fazer isso. E vai embora e desiste. E aquele momento de escolha, gente, é um momento que simplesmente tudo muda. Se você escolhe combater o mal feito a você com o bem, você se dá bem. Se você escolhe bater de igual para igual, você vai receber tudo que você doar para aquela pessoa de volta. Se você escolhe fazer o mal com aquela pessoa, você pode ter certeza que a infelicidade vai te acompanhar por muito tempo na sua trajetória da vida. É muito importante termos consciência de que tudo é ação e reação. Ai, Max, vamos deixar o espiritismo de lado e vamos olhar a vida como ela tem que ser vista. A vida tem que ser vista como o espiritismo mostra. Todos nós estamos aqui passando por vários processos. E todos nós estamos aqui para aprender a perdoar, amar o próximo, praticar a caridade e ser o melhor que nós possamos ser.
Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por várias coisas, mas a nossa força vem daqui de dentro, da nossa essência, do nosso conjunto de obras. Portanto, meus queridos, tudo depende de quem? De nós mesmos. De nossas escolhas e nossas atitudes. Sejam elas durante uma vida como reencarnados, sejam elas durante a vida espiritual. Uma está ligada à outra, e as duas formam um conjunto que nos define como essência e unidade da criação. Então, para melhor compreender, nós somos um resumo das várias experiências, sejam elas felizes ou catastróficas. Todos nós iremos caminhar conforme que já aprendemos e compreendemos. E o perdão de Deus, gente, é o amor que ele tem por todos da sua criação. Mas o perdão tão necessário para a nossa evolução parte dos nossos corações. E deve ser praticado por nós mesmos. Isto, se quisermos evoluir e nos tornar espíritos felizes. O máximo da evolução. Acho que ficou explicado. Você vai procurar lá, tem no céu e o inferno todos esses tópicos, ainda tem a codificação penal, que eu ainda vou trazer muito mais coisas para vocês aqui, porque esse estudo é para te levar à evolução, é para você compreender, é para você parar de sofrer e sentir dores, é para você aumentar a sua fé e falar assim, cara, meu caminho não é ruim, meu caminho é maravilhoso. Eu já venci. Só de pensar assim. Tá? E aí, vencendo assim, você vai lá no Facebook e vai curtir nossa página Espirais de Luz. Vai também no YouTube se inscrever. Espirais de Luz tem todas as palestras que eu já dei aqui na plataforma Zoom. Todas estão lá para você assistir milhões de vezes e ouvir milhões de vezes e falar, meu Deus, esse menino falou uma coisa que eu não entendi, eu vou voltar. Se minha voz estiver chata, você dá um tempo de uma semana e volta a escutar de novo, porque tem muita palestra boa lá para vocês. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre de me ouvir. Até a próxima. Beijos de luz.